A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde, muito linda e abençoada para cada um de vocês hoje. Mensagem de Deus para a sua vida hoje, lá em Crônicas, 1 Crônica, versículo 5 e diante. 1 e diante. Quando aos filhos de Rubens, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém, o direito da primogenitura foi de José. Foram este Enoque, Palu, Zezron, Carme, filho de Joel, Zaimaia, de quem foi Logog, de quem foi filho Sime, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reais, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Quebera, o qual Ticrate, prezar rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas, quando seus irmãos pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia, segundo as suas descendências, tinham por cabeça Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Zema, filho de Joel, que habitava em Aroé, até que Baal também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de suas mãos e habitaram na tenda deles em toda a terra, fronteira de Gileade, do lado oriental. Essas palavras, né, irmão, está dizendo hoje em nossa vida, que eu e você, irmão, somos descendentes de Deus, descendentes de Rabi. Como diz a palavra de Deus, que nós somos descendentes de uma só pessoa. Aqui na terra, nós somos descendentes de nossos familiares. E nossos familiares, nós vamos ter filhos, e nossos filhos vão ser como descendentes. E nós não podemos pegar a nossa plenizenitura, que é o nosso primeiro em nós, dar para o outro. Nós temos que dar o melhor de nós para com Deus. Como diz aqui no 1. Quando os filhos de Rubens, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura ao seu filho José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contada como primogênito. José, né, você vê essa palavra dizendo que José não foi contado como primogênito deles, dos filhos, mas um dos irmãos dele foi lá e deu a primogenitura para a vida dele. Como diz no 2, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém, o direito da primogenitura foi dele, de José. José, ele recebeu a primogenitura do irmão dele, para a vida dele. E tudo que ele foi recebendo, tudo que ele foi passando, ele foi recebendo as vitórias da vida dele em Deus, em sonhos, em todas as coisas que ele fazia, ele começou a receber de Deus em sonhos. E como que diz da palavra, que eu e você temos sonhos, sim, mas nós não podemos deixar o nosso sonho se apagar. Nós temos que sonhar dia após dia. Que eu e você somos uma descendência. Que eu e você temos que dar descendência para as pessoas, que nem os nossos familiares. Nós temos que não entregar o pior de nós para eles, mas nós temos que entregar o melhor para eles, que é a palavra de Deus, que é o evangelho de Deus para essas pessoas que necessitam de palavras, que necessitam de uma transformação. É assim que hoje em dia está acontecendo muitos de nós. Está acontecendo muitas pessoas aí lá fora. Estão esquecendo de entregar a primogenitura, que é a palavra de Deus, para o próximo. Entregar o evangelho para essas pessoas lá fora. E muitos estão morrendo. Por quê? Por causa de palavra. Porque a palavra de Deus diz que muitos estão com falta de conhecimento, de ouvir a palavra de Deus. Como assim, né, irmão? Você vê muitas vezes, tem muitos pregadores, tem muitas palavras de Deus, sim,
Mas mesmo assim não tem muitos que não estão falando para essas pessoas. Porque como diz a palavra, teve sede e me deste de comer. Estava com fome, me deste de comer. Estava com frio, me deste de vestir. E ele vai e pergunta para Jesus, como foi esse dia que eu dei roupa de frio, comida, água para beber. E quando estava preso foi me visitar, quando estava doente foi me visitar. Ele fala, é quando você estava naqueles pequeninos, aquelas pessoas que estavam ali fora precisando de mim. Quando você deu o que vestir, quando você me deu de comer, quando foi preso, fosse me visitar, quando estava doente, fosse me ver, eu estava ali. Você vê, imagina essa palavra, né, muitas vezes em nossa vida. Tem muitos que estão precisando, mas tem gente que não vai falar. Tem muitos que estão precisando de alguma voz e não estão ouvindo uma palavra de conforto, uma palavra de Deus. Tá com fome, não dá muita coisa de comer essas pessoas, né? E Deus está dizendo que eu e você temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos que ouvir e pensar o que nós estamos fazendo. O que eu e você estamos fazendo lá fora. Ou se nós só estamos fazendo dentro de casa, ouvindo a palavra. Ou dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra de Deus. Eu creio que cada um de vocês hoje, irmão, vai ser diferente. Eu acredito que cada um de vocês que estão vendo essas palavras de Deus que eu estou falando, irmão, vai começar a ser diferente. Não venha ser como muitos entre as multidões. Não venha ser como muitos entre as multidões que não venham falar de Deus. Mas sim, que venha ser como descendente de Rubi. Que ele entregou a sua primogenitura para José. E José, quando ele veio nessa terra, ele não era o primeiro filho. Ele era um dos filhos, mas não era o primeiro primogênito filho de Israel. E ele foi, como diz ainda mais no 9, também habita do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Depois que José recebeu a primogenitura, ele passou pelo deserto e ele multiplicou, ele foi multiplicado na vida dele. É muitas vezes assim, eu e você, irmãos. Se eu e você receber a primogenitura de Deus, de Jesus em nossas vidas, aquilo que nós fazemos lá fora, na terra, tudo que nós pôr a mão, mesmo que nós tivermos um deserto, nós pôr a mão, nós vai ter multiplicação na água para o vinho. Porque Jesus ele fala, eis que sou a porta e bato. Ele está dizendo que ele é a porta, irmão. Se você ele vir e bater na sua porta, abre a porta. Que ele vai saciar na sua vida, ele vai fazer uma alta análise. Ele vai limpar a minha e a sua vida, irmãos. Como diz ainda no 10, nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram na tenda deles, em toda a terra, fronteira de Gileade, do lado oriental. Ali, né, irmão? Ele passou no meio do agarenos, aquelas pessoas que podia ser, que estavam fazendo coisa de maldade nas vidas daquelas pessoas, que estavam querendo fazer maldade na vida do povo, né? E José, onde que ele ia, aonde que ele pisava os pés, aonde que ele passava as plantas dos pés dele, ele multiplicava aquelas pessoas. Ele recebia as bênçãos de Deus. E ele começou ali, né, fazendo milagre, ele começou a fazer coisas extraordinárias na vida de cada um. É igual muitas vezes nós. Se nós pedir para Deus a primogenitura dele em nossas vidas, tudo que eu e você fizer nesses lugares que nós pisar os pés, aonde que eu e você andar, mesmo se estiver no meio de um povo rebelde, se nós começar a falar de Deus, essas pessoas vão sentir a diferença. Eles vão começar a querer mudança na vida de cada um. Porque eu acredito que não é só de palavras que mudam as pessoas, mas é muitas vezes a atitude nossa, temos que mudar essas pessoas. Muitas vezes a pessoa precisa de um alimento, nós temos que dar, não querer receber de volta. Nós temos que ser o melhor, diferente para essas pessoas, para que eles comecem a ver a diferença entre nós. E José era assim. José, ele era humilde, ele era uma pessoa sincera, humilde. E onde que ele andava, onde que ele pisava os pés, ele mudava as pessoas. Ele multiplicava as coisas que ele fazia.
É assim que Deus está dizendo para a minha vida e para a sua hoje, irmão. Se eu e você fazer com todo o coração e com toda a alma, Ele vai mudar o nosso coração. Como diz ainda no 2 Samuel 5:2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entrada e saída militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Ali, né, irmão, Saul, tudo que ele passou, e ele foi um chefe daquelas pessoas. É assim que eu e você, irmãos, se fazer a vontade de Deus de todo o coração, nós não vamos ser como chefe, mas nós vamos ser multidões, nós vamos mudar a história de muita gente. E muitos que eu creio que ainda vão para o reino dos céus, que vão estar salvos, ouvindo a palavra de Deus, sendo ouvinte da palavra, e não ouvinte do anticristo, como diz a palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha se manifestando, Senhor, a tua presença, Senhor, em cada coração, meu Deus querido. Assim como diz o salmista, Senhor, meu Pai, Salmo 23, Senhor, meu Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor querido. Pois eu creio, Senhor, que o Senhor é nosso pastor, Senhor, meu Deus. E nunca vai nos faltar nada em nossa vida, Senhor, meu Pai. Nunca vai faltar o pão, Senhor, nunca venha faltar em nada, Senhor, em alimento, Senhor, meu Deus. O inserimento, Senhor, as coisas, Senhor, que essas pessoas precisam, meu Pai. Muda a história de cada um, Senhor, meu Pai. Muda, Senhor, renovo, Senhor, transforma, Senhor, meu Pai querido. A essas pessoas que podem ter Senhor, alguns que estão nos hospitais, Senhor, meu Pai, que estão doentes, alguns que podem estar, meu Pai querido, precisando de uma transformação, meu Pai querido. Muitos que podem estar ouvindo, Senhor, esses vídeos, Senhor, meu Pai. E estão precisando por um reforço, Senhor, por uma libertação, meu Pai querido. Liberta, Senhor, as pessoas, Senhor, meu Pai. Restaura a sorte de cada um, meu Pai. Transforma a história, Senhor, meu Pai querido. Faz um milagre extraordinário, Senhor, na vida de cada um que estão vendo esses vídeos, Senhor, meu Pai querido. Não importando, Senhor, se são pela classe sociais, Senhor, meu Deus. Não importando, Senhor, pelo líder, Senhor, meu Deus, de cada coisa que eles fazem, Senhor, por uma crença, Senhor, meu Deus. Mas uma coisa eu sei, meu Pai querido. É o que muda a história, Senhor, não é o que estão aqui na terra, mas o que está no céu, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus e o Jesus, meu Pai, que muda a história dessas pessoas, dessa nação, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, irmãos? Como diz a palavra, no 2 Samuel 5:2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entrada e saída militares com Israel, também o seu povo. O Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre eles. O que o Senhor falou ali? Que tu apacentarás esse povo. Eu creio, irmão, que eu e você, que se colocar na presença de Deus, se colocar em primeiro lugar com Deus, Ele vai fazer eu e você se apacentar esse povo como uma ovelha. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, irmão?